Olá, olá, 12 de novembro de 2019, confira as principais notícias desta terça-feira. A Assembleia Legislativa abre ciclo de debates discutindo a reforma tributária. Ações marcam o Dia Nacional e Mundial do Diabetes no Estado. Aprovados no PAS da UEMA intensificam preparação para a segunda etapa do seletivo. Veja também os preparativos para um espetáculo que acontece hoje no Teatro Arthur Azevedo com crianças autistas. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. São 7 horas da manhã, o dia está só começando, esperanças que se renovam nesse novo dia. A gente aqui está torcendo, claro, para que seja um dia maravilhoso para você, para sua família, onde quer que você esteja agora. Estamos unidos, né? A gente aqui, você aí, toda a nossa equipe pronta aqui para levar muita informação para você até às 8 horas da manhã, quando chega o Marcão e o primeiro impacto. Fique ligado nas principais notícias desta terça-feira. A Secretaria de Estado da Saúde realiza hoje atendimento de prevenção e diagnóstico alusivos ao Dia Mundial do Diabetes no Centro de Especialidades Médicas e Diagnóstico, Dr. Luiz Alfredo Neto Guterres, o Diamante. O Eduardo Ericeira está no local e tem mais informações para nós sobre essa data que é importante chamar a atenção mais uma vez para a questão do diabetes. Estamos falando de saúde, né, Eduardo? Bom dia para você. Pois é, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham, bom dia Maranhão, uma ótima terça-feira a todos. Sempre muito importante falar sobre saúde e uma doença que afeta muitas pessoas, uma grande parte da população, que as pessoas precisam ficar atentas e que chama a atenção, por exemplo, para a questão da alimentação de qualidade, uma alimentação balanceada e também a prática de atividades físicas, que são duas causas que ajudam aí no combate à diabetes. Hoje, no Dia Mundial da Diabetes, ações importantes que vão acontecer aqui na capital São Luís, como você disse, no CEM Diamante, que é o Centro de Especialidades Médicas aqui no bairro do Diamante, na região central da cidade. Várias atividades, várias ações vão ser realizadas aqui hoje, como serviços de verificação de pressão arterial e glicemia, consulta com clínico geral, endocrinologista e nutricionista para diabéticos, assim como orientação sobre cuidados com o pré-diabético e também insulina. O CEM Diamante, que é referência em atendimento ambulatorial de média e alta complexidade, possui serviços especializados como núcleo de nefrologia, ambulatório de hipertensão e diabetes e ambulatório de feridas para curativos em pacientes vasculares. A gente lembra que a diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. Daqui a pouquinho as autoridades aqui da área de saúde vão estar aqui no CEM Diamante, programação sendo aberta daqui a pouco, a partir das 8 horas da manhã, pelo menos dentro da programação, que acontece durante toda esta terça-feira, durante todo o dia de hoje. Na parte da manhã, os serviços serão ofertados dentro dessa campanha, dentro aí, em alusão ao Dia Mundial da Diabetes, de 8 da manhã até o meio-dia, na parte da manhã, e também no período da tarde, das 13 às 17 horas, portanto, de 1 até as 5 da tarde, lembrando aqui no CEM Diamante, na área central, na região central da cidade. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho você volta participando com a gente ao vivo aqui do Bom Dia. Combinado então, Eduardo? Você ligado no Bom Dia Maranhão, são 7 horas e mais 3 minutos. Estudantes beneficiados com o FIES, o financiamento estudantil do governo federal, precisam ficar atentos para as datas de renovação dos contratos. Quem perder os prazos pode ter problemas. A Jane Keuri está no 8º período do curso de odontologia e faz parte dos 45% dos alunos dessa faculdade que contrataram o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. O FIES, ele entra como um suporte financeiro muito bom na vida daqueles estudantes ou pessoas que desejam fazer um curso superior e que não têm condições financeiras de arcar com essas mensalidades. Então, o estudante opta por fazer o Enem e entra com o FIES. O prazo de renovação segue até 30 de novembro para efetivar a renovação dos financiamentos concedidos até dezembro de 2017. Por conta de uma estabilidade que deu na página, que encerrou no dia 30 de outubro, e o governo deu mais essa oportunidade, para os alunos realizar esse processo de aditamento de renovação. Muitos estudantes enfrentam problemas ao tentar realizar o aditamento, o que tem gerado prejuízo, como para o estudante de Direito Edson, que já teve um período atrasado devido às falhas. E eu tive que optar pelo aditamento extemporâneo, que eles acabam abrindo. Só que é muito trabalhoso isso, algo de alguns alunos torna não dando certo, mas é a questão de você ter paciência e esperar para que dê tudo certo.
A Rainá ingressou no curso de Direito já com o FIES e destaca a importância de não perder os prazos. É muito importante o aluno do FIES estar sempre atento aos prazos de renovação, porque é com ele que você vai dizer para a instituição que você está regular, que você continua regular, o seu contrato vai continuar. É importante que o aluno FIES entre sempre no link, no CIS-FIES, no site, esteja atento aos prazos de renovação. O procedimento deve ser feito a cada 6 meses pelos estudantes que já são beneficiados pelo programa. E aqueles matriculados no FIES também devem seguir o procedimento. Os alunos que não conseguirem fazer a renovação do seu aditamento, ele tem que entrar dentro do sistema e estar realizando a suspensão. Ou então, de fato, recorrer, abrindo uma demanda junto ao MEC, anexando evidências para que ele possa conseguir um prazo extemporâneo, para que ele não possa perder o seu financiamento e nem dar continuidade aos seus estudos. Olha, mais de 54 mil candidatos seguem na disputa do processo seletivo de acesso à educação PAES 2020 da Universidade Estadual do Maranhão. Os aprovados na primeira etapa se preparam agora para o segundo dia de provas, que inclui aí a prova de redação. A alegria da Hélida Maia não poderia ter outro motivo. A estudante já conferiu o nome na lista dos aprovados na primeira fase do PAS, vestibular da Universidade Estadual do Maranhão. Fiquei muito feliz, contente com o resultado que teve o PAES. A Igênia também foi uma das convocadas. Ela sabe bem do que precisa fazer para ter êxito no exame final. Preparei bastante, suficiente no decorrer do ano. Fui me preparando para essa prova tão esperada. Elas e todos os outros convocados deverão se preparar. As provas serão aplicadas dia 24 deste mês. Os candidatos irão responder 12 questões discursivas, específicas para o curso escolhido, além de produzir uma redação. Nesta seletiva também está sendo cobrada a leitura das seguintes obras: Libertinagem, de Manuel Bandeira, Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, e Vera no Aquário, da Lígia Fagundes Teles. O resultado final será divulgado no dia 17 de janeiro de 2020. Esta professora dá dicas para a fase 2 do PAS. Olha, eu converso sempre com meus alunos para que eles tenham muita atenção, para fazer leituras sobre assuntos atuais, que na hora da prova eles não fiquem nervosos, escrevam o que eles realmente aprenderam em sala de aula, que foi as dicas que foram dadas pelos professores de cada disciplina e que eles, façam melhor nesse momento, porque é o futuro deles, que depende também dessa avaliação, dessa segunda etapa da UEMA, e quem também fez para o Enem, se não for selecionado, mas nós desejamos, nós estamos aqui sempre preocupados com eles, para que eles tenham um bom desempenho e que se dê bem na hora da prova e que consiga entrar em uma universidade que realmente seja o curso que eles pretendem se formar e ter o futuro deles. Importante, expectativa grande aí em Caxias e também em todo o Maranhão, claro, pelo PAES da UEMA, esse seletivo importante da Universidade Estadual do Maranhão e também da UEMA Sul. Número recorde de inscritos esse ano, mais de 67 mil candidatos inscritos, cerca de 18% faltaram as provas aí na primeira etapa. Vida que segue, vem aí a segunda etapa no final do mês, no último final de semana desse mês. Boa sorte a todos os candidatos. Confira agora o nosso giro de notícias. Bancos e demais instituições financeiras começaram a enviar automaticamente informações dos clientes para as gestoras de bancos de dados financeiros que vão operar o cadastro positivo, uma lista de bons pagadores. A expectativa é que até a próxima semana, todos os brasileiros que não optaram por estar fora da lista estejam incluídos no cadastro positivo. Em até 30 dias, depois da inclusão dos dados, a gestora responsável deverá informar ao cliente de que seus dados estão no cadastro. Candidatos que se sentiram prejudicados por problemas logísticos durante a realização da prova do Enem têm até a próxima segunda-feira, dia 18, para fazer o pedido de reaplicação do exame. O pedido deve ser feito pela página do participante dentro do site do Enem. Ainda em novembro, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, responsável pela aplicação do exame, vai conceder ou negar o direito à nova oportunidade de realizar a prova. A reaplicação será nos dias 10 e 11 de dezembro. O presidente Jair Bolsonaro assinou medida provisória extinguindo, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, o chamado DPVAT.
De acordo com o governo, a medida tem por objetivo evitar fraudes e amenizar os custos de supervisão e de regulação do seguro por parte do setor público, atendendo a uma recomendação do Tribunal de Contas da União. Pela proposta, os acidentes ocorridos até 31 de dezembro de 2019 continuam cobertos pelo DPVAT. Instituições de ensino superior que desejam ofertar vagas por meio do Programa Universidade para Todos, ProUni, referentes ao primeiro semestre de 2020, têm até o dia 25 para manifestar interesse em participar. O processo é para as universidades que ainda não participam do programa. A emissão de termos de adesão e aditivo ao processo seletivo está disponível na página do participante. Neste ano, o ProUni disponibilizou cerca de 244 mil bolsas de estudos no primeiro semestre e 169 mil no segundo. O prazo vai até o dia 14 deste mês. Olha, gente, começou mais uma campanha Papai Noel dos Correios. E para tornar o Natal de uma criança um pouco mais feliz, basta adotar uma das cartinhas emocionadas que elas escreveram. A Nathalie foi entregar a cartinha para o Papai Noel, já tem na ponta da língua o pedido deste ano. Patinete. Patinete? Por quê? Porque eu gosto que tem 2 rodinhas e uma atrás. A campanha Papai Noel dos Correios é realizada em 21 municípios do Maranhão e completou 30 anos em 2019. Na última edição, cerca de 7 mil crianças receberam presentes. A meta da campanha este ano é alcançar até 8 mil cartinhas. A adoção acontece até o dia 6 de dezembro, assim como a entrega dos presentes. E para ser um padrinho, a pessoa só precisa procurar uma agência, escolher uma cartinha, fazer o cadastro e entregar o presente dentro do prazo e, claro, no final das contas, tornar o Natal de uma criança ainda mais feliz. Em São Luís, apenas 2 agências estão cadastrando os padrinhos, a Central, próxima à Praça João Lisboa, e no Shopping do Automóvel. E em todo o Maranhão, outras agências também fazem o mesmo trabalho. O projeto atende especialmente as crianças que fazem até o 5º ano e de comunidades carentes. A gente está fazendo 30 anos, maravilhoso, cheio de emoção, que a gente vem nesses 30 anos tirando do papelzinho, da cartinha da criança e tornando realidade. Então, para a gente, assim, esse é o objetivo da realização do sonho dessas crianças que são economicamente vulneráveis. Então, para a gente, é uma alegria imensa. Muito legal essa campanha, né, gente? No próximo bloco, vamos falar de saúde no quadro Bem Viver, com destaque para uma campanha que alerta para alta incidência das arritmias cardíacas e morte súbita, hein? E mais, Silva Alves vem aí falando do julgamento do caso Ana Clara e outros assuntos na área de segurança depois do intervalo. São 7h13, imagens ao vivo você tem agora da Avenida Carlos Cunha, uma das principais da cidade. Trânsito tranquilo nesse momento, nesse trecho. Daqui a pouquinho a gente volta com Bom Dia Maranhão. Esteja só. São 7h16, estamos de volta ao vivo com o Bom Dia Maranhão para todo o estado. 5 acusados pelos ataques a ônibus em 2014 na região metropolitana de São Luís começaram a ser julgados. Uma das vítimas foi uma menina de 6 anos que morreu após ter 95% do corpo queimado. Os trabalhos no Fórum de São José de Ribamar foram retomados no começo da tarde. Mais 2 réus foram submetidos ao júri. Wilderley Moraes e Hilton John Alves Araújo. Quem acompanhou tudo foi Juliane Carvalho, mãe da menina Ana Clara, que morreu em consequência dos ataques. Bastante emocionada, Juliane falou da falta que a filha faz. Uma dor, segundo ela, difícil de superar. 6 anos de vida, ela tinha uma longa vida pela frente. E hoje eu tô aqui, né? Sofrimento, dói. A gente tem que reviver essa coisa que não é fácil. O coração da gente parte. É uma cicatriz que não vai ser sarada nunca. E assim, eu não desejo isso para ninguém. Eu espero que justiça seja feita. A expectativa é ouvir até o fim desta segunda-feira os 5 réus que respondem pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio. Para o Ministério Público, não há dúvida. Todos os suspeitos são culpados e devem ser condenados. Não existe nenhuma dúvida, o Ministério Público está trabalhando no sentido de pedir e vai pedir a condenação de todos os réus por um homicídio triplamente qualificado, várias tentativas de homicídio qualificado. Eles estão em curso na lei de organização criminosa e outros crimes periféricos também.
Os 5 réus respondem pela morte da menina Ana Clara e também por outras 4 tentativas de homicídio. Esse crime ocorreu em 3 de janeiro de 2014, quando o ônibus em que as vítimas estavam foi abordado e incendiado. Na época, a ordem para os ataques na Grande Ilha teria partido de dentro do complexo penitenciário São Luís. Márcio Rony foi uma das vítimas. Ele ainda tentou salvar Ana Clara do fogo, mas a menina teve boa parte do corpo queimado. Márcio Rony também carrega as marcas e sofre até hoje as limitações ocasionadas pelas chamas. Hoje a minha vida, não adianta eu dizer que está 100%, eu acredito que esteja 50%, porque eu não posso fazer o que eu fazia antigamente, né? Hoje eu tenho um benefício, esse benefício não dá para suprir as necessidades da família, porque na época eu trabalhava por conta própria e o meu valor era mais alto. Mesmo diante de todos os fatos e argumentos até então apresentados, esse advogado sustenta a tese de que um dos réus, Wilderley Moraes, não teve participação nos ataques e, por essa razão, seria inocente. A acusação se funda em que supostamente ele teria feito ou teria determinado, através de uma mensagem de voz ou de uma ligação telefônica, que se procedesse aos crimes que foram cometidos. No entanto, nós temos plena convicção da falha dentro do processo no que tange a não ter sido periciada a voz das sobreditas gravações. Isso é como se fosse um teste de DNA. Quem é o pai da criança? O teste de DNA define, assim como um teste na voz definiria quem efetivamente determinou a queima daquele ônibus. Aqui no estúdio agora recebo o Silvan Alves. Silvan, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvan, esse julgamento vai ser retomado hoje? Exato. Já que são 5 acusados, né, os trabalhos se prolongaram, inclusive com interrogatórios de cada uma dessas 5 pessoas. Que já era esperado, né? Isso, exatamente. Já havia uma previsão e aí os trabalhos devem ser retomados daqui a pouco, a partir das 8 da manhã, lá no fórum, para que no final do dia, até o final do dia, se tenha o veredito, o conselho de sentença possa definir, né, a pena que deve ser imposta a cada um desses indivíduos aí. Deve ter uma dosimetria da pena, porque tem justamente cada um vai ter um grau de participação. Exatamente. Teve os que 2 seriam mandantes, né? Que são mandantes, seriam integrantes de uma facção criminosa e que teriam dado essas ordens lá de dentro da cadeia. E os outros 3 seriam as pessoas que executaram, né? Teriam colocado em prática a determinação que teria vindo de dentro da cadeia. O que convém salientar é você ver lá no caso testemunhas vivas desse episódio. A Juliene, que é a mãe da Ana Clara, né, que sofreu queimaduras também, quando carregou a outra filhinha menor, e o Márcio Rony, que foi quem tentou salvar a Ana Clara, chegou a tirá-la das chamas, do fogo, mas infelizmente ela não conseguiu sobreviver. Silvan, vamos falar de um caso, você inclusive mostrou ainda há pouco umas imagens no Bandeira 2, chamam a atenção, de um homem discutindo com uma mulher no carro, alguém para do lado, tenta auxiliar de alguma forma e ele saca de uma arma, faz vários disparos. Foi tentativa de feminicídio ali, enfim, o que se tem apurado sobre isso? Ali está bem próximo, eles estavam lá naquela agência ali da Caixa Econômica Federal, em plena Avenida São Luís de França, aquelas imagens são imagens de câmeras de segurança, e aí ele começa a discutir com a mulher, espanca a mulher começa já na saída do estacionamento, ele para o carro, espanca a mulher, ela começa a gritar pedindo socorro. Uma pessoa que vinha passando ali do lado tentou ajudar, acho que pelos gritos de socorro da mulher. E aí foi nessa hora que o indivíduo lá, o motorista desse carro, que é um carro branco, ele vai no carro, pega uma pistola, né, possivelmente uma pistola, e efetua uns 3 ou 4 disparos. A gente tem as imagens aqui, inclusive, né? Exatamente. Rodaram agora há pouco no Bandeira 2. Impressionante aquele momento lá, em que o veículo para ao lado do outro e o homem O cidadão ainda dá uma ré, né? Que ele já havia passado um pouco do ponto, ele dá uma ré e quando ele é surpreendido com o indivíduo sacando a arma, olha lá as imagens lá, ele já está parado lá, batendo na mulher, e aí o cidadão, olha lá, ó, ele atirou possivelmente uma pistola, né? Pela rapidez dos estampidos, dos disparos. E a polícia está tentando, através dessas imagens aí, identificar o condutor desse carro aí e identificar também a mulher, né? Que no caso seria a vítima aí das agressões, vítima de violência doméstica. Essas imagens devem ser encaminhadas agora pela manhã para a delegacia da mulher, por causa da mulher brasileira, e lá
a equipe que tem, não é, toda uma expertise, não é, e equipamentos, juntamente com a perícia, para definir a identidade desse condutor aí. Obrigado, Silvão. Um ótimo dia para você. Até amanhã, hein? Aqui é Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silvão Alves que apresenta, você sabe, de segunda a sexta aqui na Difusora, às 6 da manhã, o Bandeira 2. Agora é hora da gente falar de saúde. A gente abriu o programa hoje, inclusive, falando de saúde sobre o Dia Mundial do Diabetes. Hoje uma ação importante aqui na capital. A gente volta a falar de saúde agora no nosso quadro Bem Viver. Vai ser aberta hoje uma campanha que faz um alerta para alta incidência e consequências das arritmias cardíacas. A atividade física é uma prevenção importante para essas e outras doenças cardiológicas. O AVC é uma das doenças que mais mata no mundo e a idade avançada é um dos seus principais fatores de risco. No entanto, estudos recentes mostram que o número de jovens que sofrem a doença está aumentando no Brasil. Isso porque cada vez mais os jovens têm doenças que são fatores de risco para o AVC, como diabetes, hipertensão, obesidade e uma vida estressante. Além disso, outros fatores também podem aumentar a incidência, como o uso de anticoncepcionais orais. Eu fiz um ecocardiograma e deu cardiopatia, aí eu era muito sedentário, ficava em casa. Aí comecei a fazer academia com meu amigo, aí quando a gente sai da academia a gente faz uma caminhadinha aqui até 6h30, 7 horas a gente vai para casa. Acontece exatamente em função da falta de uma reeducação dietética, do comportamento individual, entendeu? O sedentarismo contribui muito para que haja uma ascensão grande na pressão, no acidente vascular cerebral. Mas não é só esse não, tem vários fatores. As estratégias para a reabilitação são várias. A fisioterapia é apenas para recuperar movimentos do corpo. Primeiro, dar mobilidade para o membro, depois dar força para ela e retomar toda a sua funcionalidade. É um tratamento um tanto demorado, mas ele varia de paciente para paciente e também do caso de uma patologia para outra. E como na maioria das doenças, não tem segredo. A prevenção é manter uma rotina saudável para o corpo e mente. Nós erramos, como você viu. Primeiro, você viu a reportagem aí sobre a quarta doença que mais mata no Brasil, a que mais causa incapacidade no mundo, que é o caso do AVC. Especialistas alertando principalmente para o aumento da incidência em jovens. Agora sim, a gente vai ver a reportagem sobre a campanha que acontece hoje em todo o país. É uma campanha que faz parte do calendário do Ministério da Saúde, que alerta para a alta incidência e consequências das arritmias cardíacas. Vamos ver. Atividade física praticada por pessoas cada vez mais jovens mesmo. Apesar da idade, o Aleph já entende que empurrar esse pneu aí pode fazer muita diferença. Para melhorar a saúde e ficar forte. Seja na caminhada, no exercício funcional, na corrida e até na zumba, o resultado sempre vem. A gente faz com que as alunas sintam-se motivadas a cada dia a continuar praticando essa atividade física. E sabemos que para a questão cardíaca isso faz toda a diferença, né? Porque realmente sair do processo do sedentarismo, movimentar o corpo, é fazer com que você realmente valorize a sua vida e coloque-se em prática a cada dia. Eu estava assistindo cansada. Sedentária, nova, mas sedentária, não fazer exercício. Aí, a partir de hoje eu já faço, tenho uma alimentação melhor, o corpo reage bem e aí a gente vai continuando. Pratico a zumba porque eu tenho um problema de pressão alta. Aí para controlar a pressão, aí eu tenho que fazer atividade física e comer comida saudável. E tudo isso previne de muitas formas praticamente qualquer problema de saúde. Um deles é a arritmia, que atinge cerca de 200 milhões de brasileiros. Mais de 320 mil pessoas morrem por ano devido à morte súbita. A doença se caracteriza pela alteração no ritmo dos batimentos do coração. Em geral, essa frequência deve se manter entre 50 e 100 batimentos por minuto, variando de acordo com a idade, o sexo e a prática de atividade física. Em cada fase da vida, a doença pode se desenvolver em situações diferentes. Pode acometer qualquer pessoa, desde a idade do recém-nascido até os idosos, passando pelo seja o sexo masculino, seja o sexo feminino, e até os atletas, que hoje é um percentual de pessoas que são acometidas com uma rara frequência ou moderadamente frequência. A arritmia pode ser reversível e até evitada em casos específicos.
Os sintomas variam entre cansaços constantes, desmaios repentinos e coração acelerado. Em muitas situações, ela quase não dá sinais, por isso é importante os exames de rotina. Segundo os médicos, a doença pode ser detectada através do eletrocardiograma ou de um holter de 24 horas. A gente tem uma enorme quantidade de remédio para tratar, mas modernamente a gente tem tratamento elétrico com a ablação, que é eletrofuguração, é queimar focos de arritmia, e existe agora o tratamento para prevenir morte súbita com cardiodesfibrilador elétrico, e também tem ressincronizador para quando o coração, o ventrículo bate diferente do direito com o esquerdo. Então, a gente tem um arsenal de tratamentos para arritmia cardíaca. No dia de conscientização da doença, que este ano teve o tema Coração na Medida Certa, várias cidades em todo o país tratam da importância do diagnóstico e o tratamento das arritmias. Saúde é tudo, né, gente? Semana que vem a gente volta com o nosso quadro Saúde e Bem Viver aqui no Bom Dia Maranhão. Olha, vai ser promulgada agora pela manhã no Congresso Nacional em Brasília a reforma da Previdência. As novas alíquotas de contribuição começam a valer para os cálculos de março do ano que vem. Os salários, né, de março do ano que vem. O Eduardo Ereceira está com a gente aqui, tem outras informações. Eduardo. Pois é, Adalberto, a sessão acontece daqui a pouquinho, por volta de 10 horas da manhã. O Congresso promove a sessão solene para promulgar aí a reforma da Previdência, uma emenda constitucional 103 deste ano de 2019, que teve origem na PEC 6/2019 deste ano também. Instituído novas alíquotas de contribuição para a Previdência, além da exigência da idade mínima para que homens e mulheres se aposentem. Essa nova medida vai ser assinada, como eu disse, daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã. As novas regras vão entrar em vigor só no dia de sua promulgação, exceto para alguns pontos específicos que valerão a partir de 1º de março de 2020. É o caso, por exemplo, das novas alíquotas de contribuição que começarão a ser aplicadas sobre o salário de março, que em geral é pago no mês de abril. Entre as principais medidas da reforma da Previdência está a fixação de uma idade mínima de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres para a aposentadoria. O texto também estabelece o valor da aposentadoria a partir da média de todos os salários, em vez de permitir a exclusão aí das 20% menores contribuições, e determina regras de transição para os trabalhadores em atividade. Há várias outras mudanças também, Adalberto. Hoje, por exemplo, há 3 percentuais de contribuição para o INSS, de acordo com a renda do empregado da iniciativa privada, 8, 9 e 11%. O cálculo é feito sobre todo o salário. Com a reforma da Previdência, esses percentuais vão variar de 7,5% a 14%. O cálculo será feito sobre cada faixa de salário. Quer dizer, então são várias mudanças a partir da assinatura dessa reforma da Previdência, como eu disse, acontecendo a partir das 10 horas da manhã. Há alguns pontos que serão aplicados só a partir do próximo ano, como eu disse, a partir do pagamento do salário do mês de março, que normalmente é feito até o 5º dia útil do outro mês, do mês seguinte, no caso, o mês de abril, mas já há algumas medidas que vão começar a valer já a partir da assinatura desse novo texto da reforma da Previdência, já a partir de hoje, a partir dessa terça-feira, a sessão acontecendo daqui a pouco, às 10 horas da manhã, lá em Brasília, capital federal. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouquinho você volta falando do ciclo de debates na Assembleia Legislativa do Estado, hoje discutindo outra reforma, que é a tributária, né? Já Eduardo vai voltar com informações para nós. E a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, anunciou que vai incluir na pauta da reunião de hoje da comissão a proposta de emenda à Constituição, a PEC 5/2019, que altera a legislação sobre a prisão em segunda instância. O tema é polêmico e hoje, portanto, atenções voltadas para Brasília com mais essa discussão. Você ligado no Bom Dia Maranhão, nesta manhã de terça-feira. Em Imperatriz, um desafio é o descarte correto de resíduos sólidos. Aliás, esse é um desafio para todas as cidades, né, gente? A Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis, lá de Imperatriz, tem um trabalho importante que pode auxiliar o descarte do chamado lixo eletrônico. Não é difícil ver em alguns pontos da cidade lixo eletrônico descartado em calçadas ou terrenos baldios. São principalmente televisores, daqueles mais antigos conhecidos como de tubo. Em Imperatriz, a Secretaria do Meio Ambiente acompanha o processo de reciclagem. A Secretaria vem fazendo um trabalho de conscientização,
falando da importância da separação correta dos resíduos, a destinação deles, de cada um dos produtos. Nós temos produtos de logística reversa, temos produtos que são recicláveis, nós temos produtos perigosos e temos os rejeitos, né? Então a Secretaria vem trabalhando com conscientização, campanhas educativas nas escolas, blitz e ações para conscientizar a população da forma correta de destinar seus resíduos. Quando jogado no meio ambiente, os prejuízos são muitos. Algumas substâncias, como metais pesados, podem provocar alterações no sistema nervoso. Por isso, é preciso ter sempre cuidado. Na Ascamari, por exemplo, existe um passo a passo assim que a TV é descartada. O primeiro passo é testar para saber se está funcionando. Se tem alguma utilização, né? Se estiver funcionando, a gente separa, leva lá para dentro, para depois fazer uma avaliação melhor. E os que não estão funcionando de jeito nenhum, a gente leva lá atrás para ser desmontado. Porque sempre tem alguma coisa que pode ser aproveitada, alguma peça eletrônica pode ser vendida. O ferro a gente separa, leva lá para baixo. E o plástico a gente corta e vende, pesa e vende, né? E sobra muito pouco, e o pouco que sobra vai para o lixão. Aqui na Ascamari existe um projeto para a reutilização do lixo eletrônico. Depois de uma seleção adequada, os associados pretendem montar uma escolinha de informática para os filhos dos catadores, que também vai beneficiar as crianças que moram aqui no bairro Recanto Universitário. Você, além de gerar renda para famílias que dependem desses resíduos, você está contribuindo com o meio ambiente, com a saúde, com a educação, com tudo. No próximo bloco, a Assembleia Legislativa debate reforma tributária em ciclo de palestras a partir de hoje. E mais, os preparativos para o espetáculo com crianças autistas no Teatro Arthur Azevedo. Nós voltamos já, depois do intervalo, são 7 horas e mais 35 minutos. São 7 horas e mais 38 minutos, 7h38, e você ligado no Bom Dia Maranhão em todo o estado, e a gente agradece aqui o carinho da audiência. A Assembleia Legislativa vai realizar hoje o primeiro ciclo de palestras, o Maranhão discutindo o Brasil, com debates inclusive importantes, entre eles o da reforma tributária, o que acontece hoje aqui em São Luís. É para a Assembleia Legislativa que nós vamos agora com o repórter Eduardo Ericeira, que está lá ao lado do presidente da Assembleia e também do palestrante convidado desse ciclo de palestras de hoje. Eduardo? Olá, Adalberto. Voltamos a falar ao vivo aqui da Assembleia Legislativa. Daqui a pouquinho acontecendo esse debate super importante, discutindo principalmente a questão da reforma tributária e o espaço que vai acontecer justamente aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Eu estou aqui com o deputado Otelino Neto, presidente da Assembleia Legislativa, que vai falar um pouco mais da importância desse debate, da realização desse evento aqui no prédio da Assembleia. Presidente, um debate de extrema importância. A gente está recebendo palestrantes aí, especialistas nessa discussão, parlamentares também envolvidos nessa discussão tão importante. Fala um pouquinho para a gente sobre a importância dessa programação de hoje. Muito bom dia, obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Maranhão. Bom dia. Este programa tem por objetivo discutir temas que são tratados no Congresso Nacional, temas nacionais, mas que impactam diretamente na vida do cidadão e da cidadã. O Maranhão Discutindo o Brasil tem esse sentido. Nesse primeiro evento, na primeira versão do evento, nós convidamos os professores Eduardo Faniani e também o professor Eduardo Moreira, que vão trazer para nós uma versão alternativa de proposta de reforma tributária. Tramita no Congresso Nacional uma emenda modificativa à PEC 45, que é apelidada de PEC da reforma tributária, mas esta é uma versão diferente. Então é preciso que a sociedade entenda que não existe só uma proposta de reforma tributária. Existe esta proposta que nós chamamos de uma proposta de reforma tributária sustentável e por isso a ideia é essa, é que a sociedade saiba quais são os impactos dela e que não existe só aquela versão que tradicionalmente está sendo divulgada como alternativa de reformar o sistema tributário brasileiro, mas na nossa avaliação, com aquele texto que tramita no Congresso, não vai promover justiça tributária, por isso vamos apresentar outras versões. É inclusive uma possibilidade de cada estado, o Maranhão também está à frente dessa discussão, de que fique uma reforma específica para cada estado, e o Maranhão está debatendo justamente sobre isso, não é isso, presidente? Eu não acho que o nosso ordenamento jurídico permita
de forma geral, um regime tributário para cada estado, a não ser naquilo que é competência dos estados. Mas é importante que todos nós discutamos esse assunto, porque esta reforma ela mexe na vida das pessoas. É preciso que o cidadão e a cidadã comum entenda isso e saiba o que é que está sendo apreciado no Congresso, até para acompanhar a posição de cada parlamentar que vai, no Congresso Nacional, decidir o que é que vai ser aplicado e o que é que vai passar a valer a partir da reforma tributária, tomando como exemplo a reforma da Previdência, que na nossa avaliação, ao final do que foi aprovado pelo Congresso, vai ter um retrocesso muito grande no que diz respeito às garantias sociais do sistema previdenciário. A reforma da Previdência, que inclusive a gente comentou agora há pouco, que será assinada hoje em Brasília o novo texto. Agora, presidente, isso é apenas a primeira etapa de um ciclo que vai acontecer, uma programação vasta, discutindo essa questão dessas reformas no país. Sim, a ideia é toda a reforma ser debatida. Agora chegaram 3 PECs que altera de forma considerável a vida das pessoas. Tem a PEC do Pacto Federativo, tem a outra que mexe com a questão dos servidores públicos. Todos esses temas que estão sendo discutidos lá em Brasília, nós vamos trazer para cá, para que aqui na Assembleia, a partir daqui, nós possamos promover discussões que envolvam toda a sociedade e os segmentos que serão atingidos por essas modificações. Nós compreendemos que o governo federal propõe reformas que essencialmente retiram direitos. Por isso, vamos estimular o debate com relação a esses temas. Obrigado, deputado Otelino Neto, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Vou falar também aqui agora com o Eduardo Faniani, que ele é professor do Instituto de Economia da Unicamp, especialista no assunto, doutor nessa área, dono aí de várias teses, estudioso nessa área tributária. Eduardo, em relação a essa questão do seu pronunciamento hoje no evento, será com que mote, que tipo de assunto que você vai tratar, que tipo de alternativas que você vai trazer hoje para o evento? Muito bom dia, obrigado pela sua participação também. Bom dia, eu que agradeço. É um pouco na linha do que o presidente Otelino disse. A sociedade acha que só existe uma proposta de reforma tributária sendo debatida no Brasil, e essa reforma ela apenas simplifica o sistema de impostos, né? Isso é importante simplificar, e nós também simplificamos. Mas o que nós defendemos, né, é que apenas simplificar é insuficiente. Nós temos que avançar. Avançar no quê? Para corrigir o principal problema do sistema tributário brasileiro, que é o que os economistas chamam de regressividade. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: de tudo que é arrecadado no Brasil, 50% vem sobre o consumo, né? E qual que é o problema do consumo? O problema do consumo é que qualquer pessoa que compre 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 40%, 50% daquele preço é imposto, né? Isso afeta mais as pessoas de mais baixa renda, mais pobre, porque aquele imposto tem um peso maior na sua renda, que é pequena, né? Então, isso que é a injustiça tributária. Então, o que nós defendemos é que vamos simplificar sim, mas nós temos que reduzir a tributação sobre o consumo e aumentar a tributação sobre renda e sobre patrimônio. E ao fazer isso, nós não estamos inventando a roda, nós estamos nos inspirando na experiência dos países capitalistas mais desenvolvidos e menos desiguais. Então, você pega, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, só para dar um exemplo, os Estados Unidos, o total dos impostos que eles arrecadam, 15% é sobre o consumo. No Brasil é 50%. Né? E quase 50% é sobre renda e patrimônio. No Brasil é 18%. Né? Então, essa que é a questão central, né? A questão de enfrentar a injustiça tributária, né? E só para finalizar, essa proposta tem o apoio de todos os governadores do Nordeste, né? O governador Flávio Dino serviu como nosso interlocutor para levar essa proposta para os governadores do Nordeste. Até eu venho aqui até como modestamente um gesto de agradecimento a ele. E essa proposta conta com o apoio, a assinatura de 6 partidos da oposição. Todos os partidos da oposição assinam essa proposta. Ela foi lançada em outubro no Congresso Nacional. Infelizmente, a grande mídia não deu tanta repercussão, mas aqui é uma oportunidade que nós temos para dizer que existe sim uma outra proposta de reforma tributária que a sociedade tem que conhecer e debater, que enfrenta a questão da injustiça fiscal. E essa é a questão principal, porque o Brasil é um dos 3 países mais desiguais do mundo.
pelos estudos do economista francês chamado Piketty. É Brasil, Chile e Catar. São os 3 países mais desiguais do mundo. Então nós não podemos fazer uma reforma tributária que não enfrente a questão da desigualdade. E é isso que nós vamos debater hoje aqui na Assembleia Legislativa. Obrigado pela sua participação, professor Dr. Eduardo, também ao presidente Otelino Neto. Adalberto, a gente volta com você. Obrigado, Eduardo. Parabéns à Assembleia por essa iniciativa. Obrigado aos nossos entrevistados também. Importante discutir, gente, essa questão da reforma e realmente há uma injustiça tributária, isso é fato no país. São 7h mais 46 minutos. Agora a participação do nosso quadro de política de John Coutrinho. Nosso colunista já está comigo nessa manhã. John, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Vamos começar falando de política nacional, porque o presidente Jair Bolsonaro decidiu sair do PSL e marcou um encontro, inclusive, para avisar os deputados aliados, né, John? Os deputados aliados, viu, Adalberto? Porque ele deixou de fora desse encontro a Joyce Hausmann, né, o delegado Valdir e o Julian Lemos, que eram, então, membros do PSL aliados dele. O que vai acontecer hoje? Nesta reunião, né, pela tarde, a partir das 16 horas, o presidente Jair Bolsonaro vai reunir os aliados e discutir aí a saída dele do PSL. E há uma discussão, uma possibilidade de criar uma nova legenda, uma nova sigla, que já tem até nome, Aliança pelo Brasil. A princípio era Aliança, mas já aumentaram um pouquinho, Aliança pelo Brasil seria esse novo partido a ser criado. Mais um, né? Mais um. E claro, há uma série de óbices e dificuldades, porque para disputar as eleições do ano que vem, teria que ser criada até em março de 2020, ou seja, um prazo muito reduzido. Teria que coletar assinaturas, algo em torno de 500 mil assinaturas. Eles vão até discutir, analisar, né, projetar aí assinaturas virtuais, ou seja, fazer uma campanha na internet para coletar estas assinaturas. O certo é que o presidente deve sair mesmo do PSL e o PSL não quer deixar barato, ou seja, esses deputados que vão sair da legenda, o partido buscará na justiça os mandatos e também tentará, né, aí, nos cartórios, cancelar e impugnar as assinaturas. O certo é que a ala bivarista, né, uma parte se sente aliviada, né, com a saída do presidente e outros aliados do presidente Bolsonaro acham que a sigla vai esvaziar, né, que o PSL irá esvaziar. O certo é que o PSL ganhou estatura a partir da filiação do presidente Bolsonaro, Adalberto. Nós sabemos disso. Ganhou em musculatura, não é? Uma projeção nacional muito grande e, claro, com a saída do presidente Jair Bolsonaro, o partido perde, né, esse ganho. Há ainda em questão a questão do fator fundo partidário. Haverá uma briga também. Eles irão tratar, nessas tratativas hoje, nesta reunião, como aí os deputados que sairão do PSL, se eles conseguirão pelo menos aí, né, ter esses recursos do fundo garantidos para a União. Então é uma reunião hoje decisiva. Ontem o Eduardo Bolsonaro disse, não, ainda não vai ser para tratar sobre, aí discutir sobre a saída do PSL. Mas aí é claro que isso já está sendo trabalhado há muito tempo, Adalberto, o presidente, os familiares, a saída do PSL, por aquela confusão com o presidente nacional, Luciano Bivar. Vamos falar agora mais um capítulo da novela PDT, doutor Iglesias. Agora o partido realmente liberou o deputado para buscar aí um partido para ser candidato a prefeito? Exatamente. Liberou o deputado Iglesias, ele recebeu essa carta de anuência, né, que inclusive deve chegar hoje na Assembleia Legislativa, deve ser entregue pelo presidente Otelino, outro deputado, ao deputado Iglesias, e ele, portanto, está liberado para sair do PDT e se filiar a um outro partido, por conta, né, que o Iglesias queria ser candidato a prefeito pelo PDT, e o PDT já tem o nome, que é o presidente da Câmara, vereador Osmar Filho. Nós conversamos ontem, apuramos quais são esses partidos em que o Iglesias conversa. Ele conversa com Solidariedade, conversa com Cidadania é o partido da Elisiane Gama. Conversa também com o PL, que é o antigo PL do deputado Josimar, com o PRB do deputado, né, Carlos Brandão, do vice-governador Carlos Brandão, aliás, e conversa também com o Avante. Então são esses partidos aí, né, e que o Iglesias iniciou o diálogo no sentido aí de estabelecer, né, uma filiação, de estabelecer aí, portanto, uma sigla partidária que dê todas as condições para que ele possa, Adalberto, aí ser candidato a prefeito de São Luís. Portanto, o Iglesias, o senador Everton, libera ele, sai de forma tranquila do partido, né, sem nenhum tipo de litígio na justiça e, portanto, o Iglesias está liberado para aí
buscar um novo, né, abrigo partidário. Obrigado, John. Até amanhã. Até amanhã também. Nosso colunista de política aqui do Bom Dia, John Coutrin. Gente, novembro, já percebeu, né? Começou com os termômetros bem acima dos 30 graus, hein? E o calorão deve continuar nas próximas semanas. Por isso é preciso tomar alguns cuidados para evitar problemas com a saúde. Calor insuportável. É assim que as pessoas têm classificado o tempo em São Luís. A temperatura máxima neste mês deve chegar a 35 graus. E por mais desconfortável que esse calor todo seja, os especialistas garantem que está dentro do esperado para este período do ano. A temperatura, como você tem maior exposição de radiação solar chegando à superfície da Terra, parte dessa radiação, que é chamada de radiação sensível, que é utilizada para aquecer o ar, que é o nosso ambiente próximo aqui da superfície da Terra. Consequentemente, isso eleva-se as temperaturas ao longo do dia. Para amenizar os impactos da exposição ao sol e ao calor, tem gente intensificando alguns cuidados. A única coisa que eu faço é usar o guarda-chuva e tentar usar um protetor, mas eu acho que nem um protetor não dá conta para o calor que está. Onde a gente vai, a gente tem que levar água, porque senão a gente desidrata, passa mal. Comer também é muito recomendado. E é bom continuar com esses hábitos, viu? Porque a previsão é que esse calorão continue fazendo todo mundo suar até pelo menos a segunda quinzena de dezembro. Nesse período é possível que haja pancadas de chuva, mas nada que faça o mormaço passar. E espera-se que o início mesmo da estação chuvosa somente lá para a segunda quinzena de janeiro de 2020, aqui para o setor norte do Maranhão. Quem comemora é o seu Manuel. As vendas de água nunca estiveram tão boas. A gente vai dar uma faturada aí, até bacana, né? Que aí o final do ano tá chegando aí, precisa arrumar as coisas pra garotada aí, né? Aí a gente vai levando assim, nesse ritmo aí, nesse coisa aí, pra faturar mesmo. Quente demais, né, gente? Hidratar é fundamental, hein? Para todo mundo, adulto, criança, todas as idades, enfim. Tá muito quente, fiquei até com pena da Geice fazendo aquela passagem lá na Universidade Estadual do Maranhão, à tarde, com aquele sol, enfim. Mas faz parte aí, esse período já era esperado, né? São 7 horas e mais 53 minutos. Vamos conferir agora a previsão do tempo para essa quinta-feira, já que a gente falou de temperatura alta aí. Aqui em São Luís hoje predomina céu com poucas nuvens e sem probabilidade de chuva. A mínima 26, a máxima 30 graus. Imperatriz vai esquentar bastante. Claro, há parcialmente nublado, possibilidade de chuvisco isolado durante a manhã. A mínima é 23, menos do que São Luís. Agora a máxima, 37 graus. Sensação térmica maior ainda, você sabe. Em Caxias, céu parcialmente nublado a claro, ausência de chuva nessa terça-feira. Mínima de 22, máxima de 39 graus. Mais quente ainda lá em Caxias, né? Mais 3 cidades do nosso mapa, essa parceria importante com o NUGEL, Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão, Labnet, que é o Laboratório de Meteorologia. Você viu há pouco o pessoal do Labnet falando, dando detalhes. Em Bacabal, hoje, céu parcialmente nublado a claro, sem probabilidade de chuva. Mínima de 24, máxima de 36 graus. Agora vamos descer, vamos para a região sul. Balsas predomina céu claro, ausência de chuva nesta terça-feira. Mínima de 22, agora máxima 37 graus. Em Barra do Corda, a temperatura vai subir. Céu parcialmente nublado a claro, ausência de chuva. Um abraço aos amigos em Barra do Corda acompanhando a nossa programação. Mínima de 24, máxima de 38 graus, gente. É muito quente, né? Aí, portanto, a previsão do tempo para esta terça-feira, para você ligado com a gente no Bom Dia Maranhão. Vamos mudar de assunto, vai ser apresentado hoje no Teatro Arthur Azevedo um espetáculo que tem a participação de 28 crianças com autismo. Ontem aconteceu o ensaio geral. A nossa equipe foi lá conferir. Uma sintonia diferente. Diferente, muito especial. Cada nota ou melodia aqui tem som de superação. Para mim é como se fosse a realização de um sonho, né? Não só do meu filho, né? De estar mostrando habilidades dele motoras e cantando, mas para nós é de ver a capacidade que eles têm de se superar e de conviver, né? Também de superar preconceitos, que a gente vê que hoje em dia eles têm pouco acesso, né? A questão da inclusão, está sendo incluído num projeto desse é uma coisa maravilhosa. O Sérgio é o pai do Bernardo, que tem só 7 anos. Ele é autista e há 10 meses participa do projeto Sinfonia Diferente, que usa música como terapia. Hoje ele veio acompanhar o ensaio geral do filho, que vai se apresentar no espetáculo no Teatro Arthur Azevedo.
Nós sabemos que quando a música entra em contato com o cérebro, acontece uma explosão de conexões, né? E isso favorece muito o desenvolvimento da cognição, da socialização, da comunicação, enfim, de diversas outras coisas que para o nosso público é muito importante. O projeto inclui crianças de diferentes idades e que durante o espetáculo reagem e se envolvem de forma diferente. Se para as crianças o momento é de superação, para os pais o primeiro espetáculo de autistas é de orgulho e emoção. O Ricardo vem desde o princípio no projeto e ele tem socializado mais, ele tem ficado mais atento, ele tem um comportamento bem ativo, mas depois da música da sinfonia ele vem melhorando muito, vem evoluindo bastante, graças a Deus. São pessoas, são indivíduos que merecem toda a consideração da nossa sociedade, que às vezes é muito discriminado, às vezes é muito estigmatizado e não deve ser assim. A gente deve promover a inclusão de todos. A Isabela parece que já se adaptou ao palco, assim como a maioria das crianças que ao longo dos últimos 10 meses precisou trabalhar duro, digamos assim, para fazer um bom número nesta terça-feira. E esse esforço é também uma forma de agradecer pelo apoio que eles têm recebido. A gente está aqui falando de superação, porque a gente lembra dos primeiros dias que eles tiveram contato com sons diferentes, com pessoas diferentes, a aceitação. E hoje eles já aceitam, hoje eles já escutam, hoje eles já não botam tanta mão no ouvido. Então, essa superação está sendo alcançada de forma muito gradativa, e isso para a gente é muito gratificante. Muitos que em alguns momentos são excluídos, e é direito de todos serem tratados de forma igual, assim como manda a nossa Constituição. Portanto, unir forças com pais, com pessoas que têm interesse na causa é sempre muito importante. Assim a gente trata quando tem um evento dessa magnitude, assim a gente trata na Assembleia Legislativa também. Muito legal, deputado Neto, a gente tem apoiado esse tipo de causa. Aliás, uma causa que todos nós devemos abraçar, não é? A inclusão, o respeito, gente, acima de tudo, para vencer o preconceito. E aí, todos nós somos convocados com certeza para entrar aí nessa corrente do bem e fazer aquilo que precisamos fazer, né? Não é nada demais, é apenas o básico, respeitar o outro. Amanhã a gente volta às 7 horas da manhã com mais um Bom Dia Maranhão. Uma ótima terça-feira para você que nos acompanha. Outras notícias você confere no portal MA10. Hoje, lembrando, na Assembleia Legislativa acontece o início de um ciclo de debates discutindo temas nacionais extremamente importantes. E feliz a Assembleia escolher para dar a largada a esse ciclo de debates a discussão sobre a reforma tributária, extremamente importante. Há especialistas, inclusive, que apontam que essa reforma tributária deveria ser prioridade em relação a outras reformas, como a trabalhista e a previdenciária que a gente viu passar pelo Congresso. Hoje, inclusive, daqui a pouco, às 10 da manhã, no Congresso Nacional, será promulgada a reforma da Previdência. Algumas regras começam a valer de imediato, outras a partir do ano que vem, em especial as alíquotas em relação ao salário de março, que deve ser pago até o 5º dia útil do mês de abril. É com imagens da Assembleia Legislativa que a gente encerra hoje o nosso Bom Dia Maranhão. Encontro marcado amanhã com o melhor da informação aqui na TV Difusora, logo após o Bandeira 2. Um ótimo dia para você, uma boa terça-feira. Fique ligado, vem aí Marcão do Povo e o Primeiro Impacto.